Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 18 de julho. Estamos na 15ª semana do Tempo Comum. E o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas, irmãos e irmãs, é importante nessa leitura de hoje, Jesus, ele critica, ele condena o legalismo, e às vezes até o legalismo religioso, em que muitas vezes nos apegamos tanto a normas, ritos, ritualismo e etc. Só que onde está o nosso coração, onde está o nosso amor ao próximo, onde está a nossa misericórdia? Porque a gente acaba manifestando uma arrogância espiritual, uma presunção. E normalmente o arrogante espiritual, o arrogante religioso, que se acha melhor do que os outros, porque sempre vê o outro que não é igual, que é diferente dele, com julgamentos. Então assim os fariseus também eram assim. Jesus chama a atenção da hipocrisia, justamente não é só se apegar a rito, se apegar às prescrições. A gente lembra dos judeus que tinham inúmeras prescrições judaicas, 603 prescrições judaicas, com 365 proibições. Então tudo isso o povo eram fardos pesados, Então aqui a gente vê claramente que eles não entenderam que quando Jesus diz quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero as obras de misericórdia e não somente os ritos. Porque os ritos sem vivência, eles se tornam vazios. Então que a gente reflita bastante sobre isso, para que a gente não tenha uma religiosidade digamos assim, uma religiosidade só no cumprir tarefas, sem convertermos o nosso coração, a nossa vida diante daquela pessoa que precisa, que é o nosso próximo, que nós somos impelidos a amar. Então que a gente verdadeiramente ame o nosso próximo, que a gente verdadeiramente se comprometa com aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus nos mandou, que é o amor ao próximo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, ainda no Evangelho de São João ele diz, amai-vos uns aos outros como eu, Jesus, vos tenho amado. Então se a gente entender o que é verdadeiramente esse amor, a gente não vai ficar preocupado, com coisinhas que não refletem aquilo de essencial que a gente deve ver na nossa comunidade, na nossa vivência cristã. É preciso ir além, deixar com que esses detalhes não nos impeçam de ser misericordiosos, de manifestar as obras de misericórdia. Então nada adianta. Vamos rezar e vamos ter uma prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia, abençoado final de semana para todos vocês.